Energia potencial gravitacional e conservação de energia. Aula A14. Objetivos. Aplicar o conceito de potência seria uma revisão do que vocês tiveram na aula A13. Definir energia potencial. Estudar mais especificamente a energia potencial gravitacional. E estudar o balanceamento de energia para sistemas conservativos, no caso seria energia mecânica, e não conservativos. Então, o conceito de potência cabe a nós revisarmos que potência média é variação do trabalho realizado por tempo. E no caso particular da potência instantânea, ela ocorre quando esse ΔT for bem pequenininho, tendendo a zero. Portanto, passamos de um delta para uma derivada. A derivada do trabalho em relação ao tempo seria o que definimos como potência instantânea. Ok? Como o trabalho é força vezes deslocamento, e a força, a gente está assumindo uma força constante, então dW dt consiste em força escalar variação de deslocamento com o tempo, que é a velocidade. Então façam aí os exemplos 6.10 e o 6.11 e depois confiram com os seus resultados com as videoaulas de exercícios. Vamos lá? Continuando com a nossa revisão, aprendemos na aula passada o conceito de trabalho e energia. Então, por um dado motivo, se tem uma caixa que está no movimento de descida, né, aqui no caso no burrinho, deu um coice nessa caixa, assistam depois, que é bastante interessante esse vídeo disponível nesse link aqui, veremos que existe uma força-peso e o deslocamento é paralelo à força-peso. Portanto, o trabalho realizado, que é força escalar deslocamento, consiste no módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é zero. Portanto, o trabalho realizado quando o corpo está caindo, num sistema onde a gente possa desprezar a resistência do ar, é igual a mgh. Aprendemos também na aula passada o teorema trabalho-energia cinética. Então, o trabalho realizado vai ser meio de mvf ao quadrado menos meio de mvi quadrado. Ok? Então, hoje, vamos estudar a energia potencial. Em particular, daremos mais atenção à energia potencial gravitacional. Veremos que a energia potencial gravitacional está correlacionada com o trabalho realizado pela força-peso. Um sistema com maior altura em relação a uma dada referência, que no caso é o solo, possuirá maior energia potencial gravitacional. Né? Energia potencial. Uma partícula perde ou ganha energia cinética devido à interação com outras partículas que exercem força sobre ela. Então, isso indica o teorema, é indicado pelo teorema trabalho-energia cinética. Em alguns casos, a variação da energia cinética está associada a uma quantidade de energia armazenada no sistema. Então, temos aí o que chamamos de energia potencial. Esse armazenamento pode ocorrer de várias formas. As formas de energia potencial no sistema mecânico que estudamos é a energia potencial gravitacional, que é aquela que está associada ao trabalho da força gravitacional. Então, vemos novamente, quanto maior a altura, maior energia potencial gravitacional armazenada. À medida que o corpo cai, a força-peso realizou o trabalho e a energia potencial gravitacional em relação ao solo tende a zero. Outro sistema que estudamos bastante e que é capaz de armazenar energia potencial é o sistema massa-mola. No caso, a mola armazena energia através da força elástica. Então, veremos mais para frente, na próxima aula, que a energia potencial elástica está associada ao trabalho da força elástica. Então, quando estamos com uma mola comprimindo ou distendendo-a, temos energia potencial elástica armazenada. Mas hoje vamos nos centrar na energia potencial gravitacional. Inicialmente vamos estudar um corpo descendo, e um corpo subindo, ok?
descendo. Então, ele parte do Y1, chega numa posição Y2 menor que a Y1. Ok? Então, Y2 menos Y1 vai ser negativo. Tá? Então, quando ele está descendo, se pensarmos apenas no trabalho realizado pela força-peso, temos peso vezes deslocamento, que está no mesmo sentido que o peso, e o ângulo entre eles é zero, e ele realiza, essa força-peso, realiza um trabalho positivo. Ok? Só que à medida que o corpo desce, o Y, que é a posição, se torna menor. Então, o trabalho positivo realizado pela força-peso faz com que o corpo ganhe maior velocidade, maior energia cinética e, portanto, terá uma menor energia potencial gravitacional. Se formos estudar a variação de energia potencial gravitacional, notaremos que a potencial gravitacional no fim é menor do que a inicial. Então, a variação é um número negativo. Ok? Agora, ao estudarmos um corpo subindo, o peso está num sentido diferente do sentido do movimento. Quando calculamos o trabalho realizado pela força-peso, temos peso vezes deslocamento e agora vezes no cosseno de 180. Portanto, o peso realiza um trabalho negativo. Contudo, notamos que o corpo parte de uma altura menor, chegando numa altura maior. Portanto, quando ele chega nessa altura maior, a energia cinética dele está diminuindo, correto? E, portanto, está ganhando energia potencial gravitacional. Assim sendo, a variação de energia potencial gravitacional final menos inicial é uma energia potencial gravitacional final maior que uma energia potencial gravitacional inicial. Então, a variação é um número positivo. Ok? Então, quando o trabalho é negativo da força-peso, a variação de potencial gravitacional vai ser um número positivo. Podemos ver que a energia potencial gravitacional, a variação de energia potencial gravitacional é a energia potencial gravitacional final menos a inicial. Quando a variação de altura é positiva, ou seja, a altura final é maior que a altura inicial, ou seja, o corpo está subindo, a variação de energia potencial é positiva. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Correto? Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser negativo, pois à medida que o corpo ganha altura, a sua energia cinética está diminuindo. A energia está sendo armazenada na forma de potencial gravitacional. Quando a variação de y é menor que zero, ou seja, a altura final é maior, ou seja, a altura final é menor do que a altura inicial, a variação da energia potencial é negativa, ou seja, a energia potencial gravitacional diminui, pois ele está parando numa altura menor do que ele partiu no seu movimento. Ou seja, o trabalho da força-peso é positivo, o corpo está descendo, pois a energia cinética no movimento de descida da partícula aumenta. Quando o corpo está descendo, a energia cinética dele está aumentando. Correto? Bom, conservação de energia quando estudamos aí o caso gravitacional. Sabemos, então, que o trabalho realizado pela força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Mas já sabíamos que trabalho realizado é igual à variação da energia cinética. Então, se colocarmos menos aqui, passamos o caso final para a esquerda, o caso inicial para a direita, e notamos que a energia mecânica total do sistema final deve ser igual à energia mecânica do sistema total inicial. Sendo que a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia potencial mais a energia cinética. Nos casos que temos apenas a energia potencial gravitacional, aqui se restringe a energia potencial gravitacional. Ok?
Conclusão, temos então o que chamamos de princípio da conservação da energia mecânica, quando somente a força da gravidade realiza trabalho. A energia mecânica total é constante em relação ao tempo e à posição, ou seja, ela é conservada. A seguir, observaremos aí o movimento de uma maçã que está presa a um fio e oscilando como se fosse aí um pêndulo simples. Esse vídeo foi construído pela Universidade UNSW. Bom, pessoal, então vamos aí ao clipe elaborado pela Universidade UNSW, tá? Com o pêndulo simples. Então temos aqui um fio inextensível, uma maçã pendurada, tá? E temos gráficos aqui de barras de energia, né? Então temos aqui a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia mecânica, que é considerada a soma das duas. Note que quando a maçã está numa das suas extremidades de oscilações, ou seja, no ponto mais alto de sua trajetória, toda a energia potencial armazenada é a energia potencial gravitacional, né? É esse que está em rosa. Quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória, essa energia potencial gravitacional é toda transformada em energia cinética. E a energia mecânica se mantém constante, tá? O que estamos considerando um sistema conservativo, sem resistência do ar ou outra força qualquer aí dissipativa atuando nesse sistema. Ok? Exemplo 7.1, página 216. Você arremessa uma bola de beisebol de 0,145 kg verticalmente de baixo para cima, fornecendo-lhe uma velocidade inicial de módulo igual a 20 metros por segundo. Usando a conservação de energia, calcule a altura máxima que ela atinge, supondo que a resistência do ar seja desprezível. Tá? Então, os dados iniciais do problema são estes. Nós vamos desprezar a resistência do ar e calcular a altura máxima que a bola atinge. Então, pelo princípio de conservação de energia, temos que a energia mecânica total inicial deve ser igual à energia mecânica total final. Ou seja, cinética mais potencial gravitacional inicial tem que ser igual a cinética mais potencial gravitacional final. Primeira coisa a ser feita é adotar um referencial. Vamos dizer que o nosso zero de altura está no referencial da mão de onde a bola partirá. Ok? A velocidade inicial da bola é 20 metros por segundo. Quando ela atingir a altura máxima, sabemos já que a sua velocidade inicial será zero. E vamos tentar resolver esse problema usando a conservação de energia. Note bem que vocês teriam plenas condições de resolver isso utilizando as equações de cinemática. Mas o objetivo desse capítulo é treinarmos a conservação de energia, as transformações de energia, ok? Então, vamos lá. Podemos até fazer um resumo inicial. No início temos velocidade, portanto teremos energia cinética, ok? No fim, na altura máxima, a velocidade é zero e a energia cinética final será zero. Do ponto de energia potencial gravitacional, se eu adotei meu zero de referência aqui no início, a altura é zero, portanto, a potencial gravitacional é zero. Quando ela atinge a altura máxima, teremos aí a energia potencial gravitacional, mgh. Então, utilizando a conservação de energia, né, temos aí uma transformação de energia mecânica, tá? De cinética para potencial gravitacional. Utilizando a conservação de energia, temos então que no início teremos apenas a energia cinética e no fim teremos apenas a energia potencial gravitacional. Note que essa transformação de energia não está dependendo da massa. A massa vai embora e a altura máxima que ela chega vai ser meio de v quadrado sobre g. Substituindo os valores, teremos uma altura máxima de 20,4 metros. Note que é importante identificar que referencial vocês utilizaram. 20,4 metros em relação ao quê? Ao solo? Não. É em relação ao ponto de lançamento, a mão de onde a bola partiu. Energia potencial gravitacional, vamos notar que mesmo que eu tenha uma trajetória curvilínea, o trabalho realizado pela força-peso continua sendo aí obtido massa vezes aceleração gravidade vezes a variação de altura.
É fácil notar isso, pois, numa trajetória curvilínea, podemos escrever o deslocamento como uma componente na direção horizontal e uma componente na direção vertical. Se o trabalho realizado por uma força constante consiste num produto escalar entre força e deslocamento, vamos ter que realizar o produto escalar entre a força-peso e a componente horizontal, mais a força-peso e a componente vertical, ok? Só que devemos lembrar que um produto escalar entre alguma coisa, um vetor que está na direção J com um vetor que está na direção horizontal, esse produto escalar, embora o módulo de J e o módulo I seja 1, envolve um cosseno de 90 graus. Então, esse termo aqui é nulo, né? Então, teremos aqui um produto escalar de J por J, correto? Aí sim, módulo de J é 1, que são vetores unitários. Cosseno entre eles de J com J é 0, cosseno de 0 graus, portanto, o cosseno de 0 é 1. E o produto escalar, então, consiste em ser igual aí a 1. Portanto, o trabalho da força-peso, mesmo que a trajetória seja curvilínea, é igual a menos mg vezes ΔY. Conclusão, podemos usar a mesma expressão para a variação de energia potencial gravitacional, tanto para trajetórias retilíneas quanto para trajetórias curvilíneas. Ok? Exemplo 7.3, deixo por conta de vocês, tentem fazer e confiram com as videoaulas de exercícios. Exemplo 7.4. Ele está na página 219. Ele diz o seguinte: seu primo Tobias pratica skate deslocando-se para baixo numa rampa circular em um playground. Se considerarmos Tobias e seu skate como uma partícula, seu centro se move ao longo de um quarto de ciclo de raio de 3 metros. A massa total de Tobias e seu skate é de 25 kg. Ele parte do repouso e não existe nenhum atrito. Calcule sua velocidade na parte inferior da rampa e calcule a força normal que atua sobre ele na parte inferior da rampa. Correto? Então, veja só. Quando o skate... Primeira coisa, o que vamos utilizar na solução desse exercício? Vamos utilizar, no item A, principalmente, né? Vamos utilizar o princípio de conservação de energia. Não existem forças dissipativas, não existe atrito, nem resistência do ar. Então, toda energia mecânica inicial do sistema será igual à energia mecânica final do sistema. Então, no caso aqui, estamos estudando cinética e potencial gravitacional apenas. Então, cinética inicial mais potencial gravitacional inicial será igual a cinética final mais potencial gravitacional final. Ok? Então, o que eu vou fazer é um comentário. Espero que vocês tentem fazer esse exercício e confiram depois as suas respostas. Veja, então no início, como ele parte do repouso, ele tem energia cinética inicial 0. Ok? Mas ele está na sua altura máxima de trajetória. Portanto, ele possui energia mecânica armazenada, que é a energia potencial gravitacional. Quando ele desce para o ponto mais baixo de sua trajetória, essa energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética. E se adotamos como referência aqui o ponto mais baixo da trajetória, ele, portanto, possuirá potencial gravitacional final igual a 0. Então, cabem a vocês montar aqui a equação de conservação de energia com os parâmetros desse problema e resolvê-lo, ok? Para entendermos melhor a transformação de energia que ocorre em sistemas mecânicos, vamos estudar algumas simulações realizadas utilizando esse programa desenvolvido pela Universidade de Colorado. Inicialmente, vamos considerar uma pista sem atrito. Para isso, vamos pedir gráfico de barras, pedir para mostrar uma grade relativa aí com a posição de altura, um velocímetro, ok? E vamos considerar aqui uma massa média. Nesse gráfico de barras, notamos que temos energia cinética, potencial, gravitacional no caso, e a energia total,
que é a energia mecânica, considerada como sendo a soma das duas. A energia térmica nada mais é do que a energia dissipada. Quando o sistema tem atrito, o trabalho realizado pelo FAT faz com que haja o aquecimento e a perda de energia através da energia térmica. Mas, inicialmente, vamos desconsiderar o atrito. Então, colocando o nosso skatista no ponto mais elevado, notamos que toda a energia do skatista, inicialmente, consiste em energia potencial gravitacional, porque ele vai ser apenas liberado, não vai possuir velocidade inicial, portanto, a energia cinética inicial é zero. À medida que o skatista desce a rampa, essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, de forma que, quando ele atinge o ponto mais baixo da trajetória, a energia potencial gravitacional vai ter sido transformada praticamente em energia cinética, sendo a potencial gravitacional se tornando zero. Contudo, note que a soma das duas continua sempre constante. Estaremos num sistema conservativo, ok? Outro ponto importante para se notar é que o skatista sempre retorna ao ponto inicial de partida, chegando sempre na mesma altura, pois a energia se conserva, não há perdas de energia, então constantemente a energia cinética é transformada na energia potencial gravitacional. Então ele sempre retorna para o mesmo ponto de partida, ok? Vamos analisar agora o caso em que ocorre o atrito na pista. Vamos pedir para mostrar a grade, o gráfico de barras novamente, o velocímetro e vamos colocar aqui um atrito médio e colocar o nosso skatista no ponto mais alto da trajetória. Novamente, toda a energia que o skatista possui é a energia potencial gravitacional. À medida que ele desce a rampa, essa energia será transformada em energia cinética. Contudo, agora há atrito na pista. Então, a energia vai sendo dissipada através da energia térmica, ou seja, pelo trabalho realizado pelo FAT. Vamos ver? Novamente, quando ele está numa altura inferior, ele tem energia cinética e a energia potencial gravitacional é menor, né? Mas a soma das duas agora não é mais uma constante. Tá? Por quê? Esse total agora representa a soma das duas mais a energia perdida. Quando o skatista finalmente parar, toda a energia do sistema inicial vai ser igual à energia perdida. Ok? Então, note. Outro ponto importante é que ele nunca mais conseguirá chegar na mesma altura de partida, pois a energia está sendo perdida e essa altura cada vez menor. Quanto maior a distância percorrida, maior a energia dissipada através do trabalho realizado pelo atrito e, portanto, maior a energia térmica. Um teste que podemos fazer é aumentar o atrito com a rampa e vamos notar que o skatista parará muito mais rapidamente do que no caso com o atrito médio. Veja. Ele está praticamente agora oscilando na extremidade, no ponto mais baixo da rampa, ok? E ele já parou, correto? Então, note que com a presença de forças dissipativas, a energia não se conserva. Estudo da energia mecânica para o caso da força de atrito. Quando existem forças dissipativas, poderemos fazer um balanceamento energético do sistema, dizendo que a energia perdida através do trabalho realizado pelo atrito será igual à energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. No momento, a energia mecânica para nós consiste em energia cinética mais potencial gravitacional, ok? Então, no fim, menos no início. Como a energia mecânica final do sistema será menor do que a inicial, porque perdemos energia ao longo do trajeto, então dizemos que a variação de energia mecânica será negativa. Nesses casos, temos sistemas físicos que são não conservativos.
sistemas não conservativos dependem da trajetória realizada. Note que os sistemas conservativos são aqueles nos quais somente as forças conservativas realizam o trabalho. Ok? Então, vejam a seguir os exemplos 7.5 e 7.6. Treinem e pratiquem vocês mesmos. Só um pequeno comentário a respeito do exemplo 7.5. Seria repetir o procedimento realizado no exemplo 7.4, só que agora teremos o atrito, teremos uma força dissipativa. Então, de novo, adotamos como referência o ponto mais baixo da rampa. É sempre importante indicar o nível de referência adotado, ok? E o balanceamento energético nos diz que o trabalho realizado pelo FATS será energia mecânica total final menos energia mecânica total inicial, né? Como estamos num caso de um sistema não conservativo, sabemos que a energia mecânica total final será menor que a inicial, né? Portanto, o trabalho do FATS será um trabalho negativo. De novo, aconselho a vocês identificarem os parâmetros iniciais do problema, que são, no início, eu estou no ponto mais alto da trajetória. Então, a energia armazenada nesse sistema está na forma potencial gravitacional. Se ele parte do repouso, ele não possui cinética. Quando ele atinge o ponto mais baixo da trajetória, toda a energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética, né? Veja que a potencial gravitacional se tornou zero. Pois bem, apliquem esses conceitos e descubram aí o trabalho realizado pelo FAT nesse exercício. Então, 7.6 fica a cargo de vocês. E aqui vai um breve comentário de um exemplo prático, né? Que são as usinas hidrelétricas. É um exemplo clássico aí, em grandes dimensões, de transformação de energia mecânica, né? Quando você tem a usina hidrelétrica, a água está represada, ela está na forma de energia, a energia está armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Ao liberar a queda d'água, a água ganha, à medida que perde altura, ganha energia cinética. E é essa energia cinética que movimenta as turbinas, permitindo aí a geração de energia elétrica, né? O país ainda tem a sua matriz energética ainda sustentada pela energia hidrelétrica, né? Aqui nessa tabela de 2009, o Brasil está aqui como terceiro colocado aqui, dependendo aí das instalações hidrelétricas, ok?